Na verdade, na nossa época e tal, o grande veículo de comunicação era o jornal, né? O jornal impresso e tal, né? As revistas, as rádios, as TVs e tal, mas o grande veículo era o jornal e tal. Hoje existem muitas mídias alternativas e tal, né? Hoje tem as redes sociais aí, estão na ordem do dia aí e tal, as redes sociais, a internet e tal. Inclusive, recentemente o Etevaldo Melo Siqueira, que é um especialista nessa área de tecnologia, ele afirmou que em 5 anos o jornalismo impresso morre. Eu discordo disso, eu acho que o jornal impresso não morre. Eu acho que ele está sofrendo uma transformação grande e tal, né? Porque eu acho que o jornal impresso ele devia ser mais formador de opinião. Ele não tem que concorrer com a notícia, mesmo porque você não pode concorrer com as redes sociais, com as rádios e tal, para dar uma notícia. Porque o jornal é distribuído de caminhão, né? O caminhão nunca vai chegar antes das redes sociais, né? Então eu acho que deviam ser eu acho que devia ser reformulado. Na verdade, na nossa época, a notícia ela era muito valorizada, porque era difícil de ser conseguida. Hoje, a notícia é muito fácil de ser conseguida, mas nem sempre ela tem credibilidade, né? Hoje, eu acho que o grande problema é a ausência de credibilidade nos meios de comunicação, né? Porque, uma notícia, por exemplo, outro dia mataram o Sarney, né, na internet. Aí, o Sarney morreu e tal. É mentira, não sabe? Então, se uma pessoa tem um desafeto e tal, coloca na internet e tal, acontece que não tem a mínima credibilidade. Enquanto a mídia, revista, jornal e tal, ela tem sempre um nome atrás disso. Tem sempre um repórter que foi apurar e assinou essa matéria. Tem sempre uma empresa responsável por aquele jornal que se responsabiliza por aquela informação. É bem diferente e tal. E, por exemplo, hoje também os jornalistas estão sofrendo muito com esse problema do diploma, né, de jornalista e tal, porque na verdade, eu não acho, por exemplo, que para você escrever bem e tal, para você ser jornalista, você precisa ter diploma, mas o diploma, na verdade, é a valorização de uma carreira que você fez. Então, todo jovem, quando ele vai, quer dizer, ele quer ter o diploma dele, ele quer mostrar que ele é jornalista, assim como advogado, como médico, como engenheiro e tal. Por que não o jornalista não ter o seu diploma? Eu acho que ele tem que ter o diploma, sabe? Qualquer um pode escrever, realmente pode, sabe? Assim como se você levar para esse caso, qualquer um pode defender uma causa e, sabe, vai virar advogado também e tal, né? Então, por isso que eu defendo o diploma de jornalista e tal, e acho que pela valorização. Eu acho que os jornalistas precisam ser muito mais valorizados. Hoje existe uma desvalorização, eu não sei se é excesso de jornalistas ou muito poucos meios de comunicação para poder absorver toda essa gama de jornalistas que existem e tal, né? Então, acho que o grande problema é esse hoje. Hoje, o assessor de imprensa é mais respeitado do que antigamente. Antigamente, quando você pegava um release, amassava e jogava fora, né? Porque você não acreditava no release. Mas porque o release eu acho que era mal feito. Porque o pessoal que trabalhava em assessoria de imprensa antigamente, se eu digo antigamente aí, alguns anos atrás e tal, eles queriam vender o produto e tal. Eu acho que você tem que dar informação. Porque o assessor de imprensa, na verdade, o que ele é? Ele é o elo de ligação entre uma redação e a empresa que você representa e tal, né? E hoje o jornalista respeita mais o assessor de imprensa. Eu não tenho tido problema nenhum com assessoria, eu faço assessoria para sindicato das escolas particulares. A nossa relação com a mídia é fantástica, a melhor possível. Olha, foi uma classe que sofreu muito com a mídia, sofreu não, ela sofreu muita discriminação porque ela não se entendia com a mídia e tal, né? E hoje nós temos um relacionamento melhor possível. Hoje, por exemplo, primeiro, quando eu entrei lá, eu trabalho há quase 20 anos nessa assessoria de imprensa, primeiro, nós não vamos deixar nunca um jornalista sem resposta. Nós vamos sempre responder para o jornalista. Então, é aquela coisa de confiança, o jornalista aprende a confiar em você. Então essa relação está muito boa hoje, porque existe essa relação de confiança, entendeu? Então eu acho que você pode fazer assessoria de imprensa numa boa, ajudando o jornalista e tal, e o jornalista pode aceitar a informação, porque é uma coisa leal, é uma coisa entre dois jornalistas conversando e tal. Por que eu tenho que enganar você como jornalista e tal? E por que você, jornalista, tem que desconfiar de mim? Eu também sou jornalista,
entendeu? Então é uma coisa de profissão e tal, acho que a gente tem que se entender e tal e trabalhar para os nossos clientes. Quem que são os nossos clientes? É a empresa que a gente trabalha e o jornal que a gente escreve.